A Espada da Verdade, de Terry Goodkind, livro 1, A Primeira Regra do Mago, capítulo 25. A chuva parou por algum tempo, mas o céu continuou nublado como estava quase desde que ela podia lembrar. Sentada sozinha num pequeno banco encostado na parede, Cailan sorria vendo Richard construir o telhado da Casa dos Espíritos. O suor escorria nas costas nuas dele, sobre os músculos, sobre as cicatrizes dos arranhões das garras do Gar. Richard trabalhava com Savidlin e mais alguns homens, ensinando-lhes. Tinha dito que não precisava de tradutor, que o trabalho manual era universal, e se tivesse de descobrir por eles mesmos uma grande parte, compreenderiam melhor e teriam mais orgulho da sua obra. Savidlin não parava de fazer perguntas que Richard não compreendia. Ele apenas sorria e explicava com palavras que o outro não entendia, usando as mãos em uma linguagem de sinais que inventava de acordo com a necessidade. Às vezes os outros achavam graça e todos acabavam rindo. Tinham feito muito para homens que não se compreendiam. A princípio, Richard não disse a ela o que ia fazer. Apenas sorriu e disse que Cailan teria de esperar para ver. Primeiro ele apanhou blocos de argila de mais ou menos 30 por 60 centímetros e os modelou com formas onduladas. A metade da face dos blocos era côncava, como uma calha, a outra metade abaloada. Ele as esvaziou e pediu às mulheres que trabalhavam com cerâmica para levá-las ao forno. Em seguida prendeu 2 tiras de madeira a uma tábua, uma de cada lado, e pôs uma bola de argila ao centro. Com um rolo de pastel, alisou a argila as 2 tiras de madeira agindo como medida de espessura. Retirando o excesso de cima e de baixo da tábua, terminou com placas de argila de tamanho e espessuras iguais, que alisou sobre as telhas que tinham ido ao forno. Com uma vareta, fez um buraco nos 2 cantos superiores. As mulheres o acompanhavam, inspecionando o trabalho com atenção, por isso ele recrutou a ajuda delas. Logo tinha uma grande equipe de mulheres sorridentes e tagarelas fazendo as telhas, mostrando a ele como fazer melhor. Quando as telhas estavam secas, podiam ser retiradas das formas. Enquanto eram cozidas, as mulheres curiosas faziam mais. Quando perguntaram quantas deviam fazer, ele apenas as mandou continuarem com o trabalho. Richard as deixou na nova atividade, foi até a Casa dos Espíritos e começou a fazer uma lareira com os tijolos de lama usados para a construção das casas. Savidlin o seguia por toda parte, tentando aprender tudo. "Você está fazendo telhas de argila, não está?" perguntou Cailan. "Sim", disse ele com um sorriso. "Richard, já vi telhados de sapê que não deixam passar água." "Eu também." "Então, por que não fazer simplesmente telhados de palha bem feitos que não vazem?" "Você sabe fazer telhados de palha?" "Não." "Nem eu, mas sei fazer telhados de argila, portanto é o que devo fazer." Enquanto ele fazia a lareira, mostrando para Savidlin, mandou outros homens tirarem a palha do telhado, deixando apenas os postes em todo o comprimento do prédio, postes usados para atar cada molho de palha. Agora seriam usados para suportar as telhas de argila. As telhas iam de um poste ao outro, a parte inferior apoiada no primeiro poste, a parte superior no segundo, com as aberturas usadas para atá-las firmemente aos postes. A segunda camada de telhas foi arrumada de modo que a parte inferior ultrapassava a parte superior da primeira, cobrindo as aberturas que as prendiam, e devido à forma ondulada, cada uma se prendia à anterior. Como as telhas de argila eram mais pesadas que as de palha, Richard primeiro reforçou os postes com suportes até o alto do telhado, com telhas atravessadas como apoio. Parecia que metade do povoado estava ocupada com a construção. O homem-pássaro aparecia uma vez ou outra para ver o trabalho, satisfeito com o que via. Às vezes sentava-se ao lado de Cailan calado, às vezes falava com ela, mas quase sempre apenas olhava.
ocasionalmente fazia uma pergunta sobre o caráter de Richard. A maior parte do tempo, enquanto Richard trabalhava, Cailan ficava sozinha. As mulheres não estavam interessadas em suas ofertas de ajuda, os homens guardavam distância, observando-a de soslaio, e as meninas eram tímidas demais para ter coragem de falar com ela. Às vezes Cailan as via olhando para ela. Quando ela perguntava como se chamavam, elas apenas sorriam timidamente e fugiam correndo. As crianças queriam se aproximar, mas as mães não deixavam. Não permitiam que ela ajudasse com o preparo da comida nem com a fabricação das telhas. Suas tentativas de aproximação eram recusadas com a desculpa de que ela era uma convidada de honra. Mas Cailan sabia que não era por isso. Ela era uma confessora. Tinham medo dela. Cailan estava acostumada com essa atitude, com os olhares, os murmúrios. Não se incomodava mais como quando era mais moça. Lembrava a mãe dizer sorrindo que o povo era assim e não podia ser mudado, que ela não devia deixar que isso a amargurasse e que algum dia ia superar. Cailan pensava que não se importava mais, que não era nada para ela, que tinha aceitado o que era, o seu modo de vida, e não podia ter nada de que as outras pessoas tinham e que tudo estava bem. Isso foi antes de conhecer Richard. Antes dele se tornar o seu amigo, aceitando-a, falando com ela, tratando-a como uma pessoa normal. Ele se importava com ela. Mas Richard não sabia o que ela era. Savidlin pelo menos foi amistoso. Ele a levou com Richard à sua pequena casa para conhecer sua mulher, Wesleyan, e seu filho pequeno, Sidin, e deu a eles um lugar para dormir no chão. Mesmo tendo sido por insistência de Savidlin, Wesleyan aceitou Cailan em sua casa com sua graciosa hospitalidade, sem demonstrar frieza quando tinha oportunidade, quando o marido não estava perto. À noite, quando ficava escuro demais para trabalhar, Sidin, de olhos arregalados, se sentava no chão com Cailan e ela contava histórias de reis e castelos, de terras distantes e de animais ferozes. Ele se aconchegava no colo dela, pedia mais histórias e a abraçava. Seus olhos se enchiam de lágrimas pensando em como Wesleyan permitia isso, sem afastá-lo de Cailan, como tinha a bondade de não demonstrar medo. Quando Sidin ia dormir, ela e Richard contavam para Savidlin e Wesleyan algumas histórias de sua jornada de Westland. Savidlin respeitava o sucesso nas lutas e ouvia tudo com olhos quase tão arregalados quanto os do filho. O homem-pássaro parecia satisfeito com um novo telhado. Balançando a cabeça devagar, sorriu quando viu o bastante para saber como ia funcionar. Mas os outros 6 anciãos não ficaram tão impressionados. Para eles, algumas gotas de chuva pingando uma vez ou outra não era motivo para preocupação. Fora assim durante toda a sua vida, e eles se ressentiam por um estranho lhes mostrar como tinham sido idiotas. Algum dia, quando um deles morresse, Savidlin seria um dos 6. Cailan queria que ele fosse um deles agora, pois podiam usar aquele aliado tão forte. Cailan se preocupava com o que ia acontecer quando o telhado ficasse pronto, se os anciãos se recusassem a declarar Richard um deles. Richard não tinha prometido não fazer mal a eles. Embora ele não fosse do tipo que faz coisas assim, era o Seeker. Havia mais em jogo do que a vida daquele povo, muito mais. O Seeker tinha de levar isso em conta. E ela também. Cailan não sabia se matar o último homem do Quad o tinha mudado, tinha-o deixado mais insensível. Aprender a matar faz com que a pessoa veja as coisas de modo diferente. Torna mais fácil matar outra vez. Era algo que ela conhecia muito bem. Cailan queria muito que ela não tivesse ajudado. Que ele não tivesse ajudado. Desejava que ele não tivesse matado o homem. Não tinha coragem de dizer a ele que não era necessário. Podia ter resolvido sozinha a situação. Afinal, um homem só não era um perigo mortal para ela. Por isso, Raoul sempre mandava 4 homens para matar uma confessora. Um para ser tocado por seu poder,
os outros 3 para matá-lo e a confessora. Às vezes sobrava só um, mas era o bastante depois que a confessora tivesse usado seu poder. Mas um homem sozinho quase nunca tinha chance. Mesmo que fosse um homem grande, ela era mais rápida. Quando ele brandisse a espada, ela o tocaria e ele seria vencido. Seria o fim dele. De modo algum, Cailan podia dizer a Richard que não precisava ter matado o homem. O que piorava as coisas era o fato de Richard ter matado por ela. Ele pensou que a estava salvando. Cailan sabia que outro Quad provavelmente estava a caminho. Eles eram impiedosos. O homem que Richard matou sabia que ia morrer. Sabia que não tinha chance sozinho contra uma confessora, mas mesmo assim a atacou. Eles jamais desistiriam, nunca pensavam em outra coisa que não fosse o seu objetivo. E tinham prazer com o que faziam com as confessoras. Embora ela tentasse, não conseguia esquecer de Denis. Sempre que pensava em um Quad, ela se lembrava do que tinham feito com Denis. Quando Cailan era ainda muito jovem, sua mãe foi vitimada por uma doença terrível que nenhum curandeiro conseguia curar. Ela morreu rapidamente. As confessoras formavam uma irmandade muito unida. Quando um problema atingia uma delas, atingia a todas. A mãe de Denis adotou Cailan e a consolou. As duas jovens, que eram grandes amigas, ficaram felizes por se tornarem irmãs, e isso ajudou Cailan a suportar a dor da perda da mãe. Denis era frágil como a mãe. Não tinha a força do poder como Cailan, e com o passar do tempo, Cailan se tornou sua protetora e guardiã, protegendo-a contra situações que exigiam mais do que ela podia dar. Depois de usar sua força, Cailan podia recuperá-la em 1 ou 2 horas, mas para Denis eram necessários às vezes 7 dias. Num dia fatídico, Cailan tinha saído para uma curta viagem a fim de ouvir a confissão de um assassino que ia ser enforcado, missão que devia ter sido de Denis. Cailan tinha ido no lugar da irmã porque queria poupá-la do tormento daquela tarefa. Denis detestava confissões, detestava ver a expressão nos olhos deles. Às vezes ela chorava durante muitos dias depois de uma confissão. Nunca pediu a Cailan para ir em seu lugar, mas o alívio que Cailan viu nos olhos dela não precisava de palavras. Cailan também não gostava de ouvir confissões, porém era mais forte, mais sábia, refletia mais. Ela compreendia e aceitava o fato de que ser confessora era seu poder, o que ela era, e por isso não a afetava tanto quanto a Denis. Cailan sempre podia pôr a cabeça na frente do coração, e teria feito qualquer trabalho desagradável no lugar de Denis. De volta à casa, Cailan ouviu gemidos fracos nos arbustos ao lado da estrada, gemidos de dor mortal. Para seu horror, descobriu Denis ali jogada. Eu ia me encontrar com você. Queria voltar com você, disse Denis quando Cailan pôs a cabeça dela no colo. Um Quad me apanhou. Desculpe, Cailan. Eu peguei um deles. Eu o toquei. Peguei um deles. Você ficaria orgulhosa de mim. Chocada, Cailan acalentou a cabeça de Denis e a confortou, dizendo que tudo acabaria bem. Por favor, Cailan, quer puxar o meu vestido para baixo? Sua voz parecia vir de muito longe, indistinta e fraca. Não posso mover os meus braços. Em pânico, Cailan viu o porquê. Os braços de Denis tinham sido brutalmente quebrados. Estavam um de cada lado do corpo, inúteis, dobrados onde não deviam estar dobrados. O sangue pingava de um lado do ouvido. Cailan puxou para baixo o que restava do vestido encharcado de sangue, cobrindo a irmã do melhor modo possível.
Estava atordoada com o horror do que os homens tinham feito. A sensação de uma coisa presa na garganta a impedia de falar. Esforçou-se para não gritar, temendo não assustar ainda mais a irmã. Sabia que tinha de ser forte por ela pela última vez. Denis murmurou o nome de Cailan, chamando-a para mais perto. Darkenrahl fez isso comigo. Ele não estava aqui, mas foi ele que fez isso. Eu sei, disse Cailan com ternura. Fique imóvel, tudo vai dar certo. Eu a levarei para casa. Sabia que era mentira. Sabia que não ia dar certo. Por favor, Cailan, murmurou ela. Mate Darkenrahl. Acabe com essa loucura. Eu queria ser mais forte. Mate Darkenrahl por mim. A fúria ferveu dentro dela. Foi a primeira vez que Cailan desejou usar o seu poder para fazer mal a alguém. Chegara muito perto de sentir algo que nunca sentira antes. Uma fúria terrível, uma força que vinha das profundezas do seu ser, um legado assustador. Com os dedos trêmulos, acariciou o cabelo de Denis empapado de sangue. Eu o matarei, prometeu. Denis relaxou nos braços dela. Cailan tirou do pescoço o colar de ossos e o pôs no pescoço da irmã. Quero que fique com isso. Ajudará a proteger você. Obrigada, Cailan. Ela sorriu e as lágrimas desceram dos olhos para o rosto pálido. Mas nada pode me proteger agora. Salve-se. Não deixe que eles peguem você. Eles gostam de fazer isso. Eles me machucaram tanto e tiveram prazer. Eles riram de mim. Cailan fechou os olhos para não ver a dor da irmã, embalou-a nos braços e beijou a testa dela. Lembre-se de mim, Cailan. Lembre-se de como nos divertimos. Más lembranças? Cailan ergueu a cabeça bruscamente, arrancada de seus pensamentos. O homem-pássaro estava ao seu lado, tendo chegado em silêncio sem ser notado. Ela fez que sim com a cabeça e desviou os olhos dos olhos dele. Por favor, perdoe-me por demonstrar fraqueza, disse ela, enxugando as lágrimas com a mão. Ele olhou para ela com seus suaves olhos castanhos e se sentou ao seu lado no pequeno banco. Não é fraqueza, minha filha, ser uma vítima. Cailan limpou o nariz com as costas das mãos e engoliu o soluço que tentava sair da sua garganta. Sentia-se tão só. Sentia tanta falta de Denis. O homem-pássaro passou carinhosamente a mão em volta dos ombros dela, num abraço paternal. Eu estava pensando em minha irmã Denis. Ela foi assassinada por ordem de Darkenrahl. Eu a encontrei. Ela morreu nos meus braços. Eles a maltrataram tanto. Rahl não se contenta com matar. Ele tem de ver a pessoa sofrer antes de morrer. Ele balançou a cabeça, compreendendo. Embora sejamos de povos diferentes, sentimos a dor da mesma forma. Com o polegar, enxugou uma lágrima no rosto dela, depois pôs a mão no bolso. Dê-me a sua mão. Cailan estendeu a mão, onde ele pôs algumas sementes. Olhando para o céu, tocou o apito silencioso que trazia no pescoço, e logo um pássaro pequeno e amarelo lhe pousou no dedo. Ele pôs a mão ao lado da dela para que ele pudesse comer as sementes. Cailan sentiu os pezinhos no dedo quando ele abaixou para comer. O pássaro era tão brilhante e bonito que Cailan sorriu. O rosto enrugado do homem-pássaro sorriu para ela. Quando terminou, o pássaro sacudiu as penas e ficou satisfeito no dedo dela, sem nenhum medo. Achei que você gostaria de uma pequena visão de beleza entre tantas coisas feias.
Obrigada, ela sorriu. Quer ficar com ele? Cailan olhou para o pássaro, para as penas amarelas brilhantes, o modo como ele virava a cabeça para o lado e então o soltou no ar. Não tenho esse direito, disse ela, vendo o pássaro voar para longe. Ele deve ser livre. Um leve sorriso iluminou o rosto do homem-pássaro. Inclinando-se para a frente e apoiando os braços no joelho, olhou para a casa dos espíritos. O trabalho estava quase terminado. Talvez mais um dia. O cabelo prateado e comprido escorregou dos ombros e emoldurou o rosto, escondendo-o de Cailan. Ela olhou para Richard trabalhando no telhado. Era quase doloroso o desejo de ser abraçada por ele. Maior ainda por saber que não se podia permitir isso. Você quer matar esse homem, Darkenraw? Perguntou ele sem se virar para ela. Quero muito. E o seu poder é suficiente? Não, admitiu ela. E a lâmina do Seeker tem poder suficiente para matá-lo? Não, por que pergunta? As nuvens ficavam mais escuras à medida que o dia se despedia. Uma chuva leve começou a cair e a escuridão entre as casas se acentuava. Como você disse, é perigoso estar com uma confessora que precisa muito de alguma coisa. Acho que isso vale também para o Seeker. Talvez seja ainda mais perigoso. Ela esperou um pouco e depois disse suavemente: Não quero pôr em palavras o que Darkenraw fez ao pai de Richard com as próprias mãos. Faria com que você temesse muito mais o Seeker. Mas saiba que Richard também teria deixado o pássaro voar em liberdade. O homem-pássaro pareceu rir silenciosamente. Você e eu somos muito inteligentes para esses jogos de palavras. Vamos conversar sem eles. Recostou-se na parede e cruzou os braços. Tentei dizer aos outros anciãos que coisa maravilhosa o Seeker está fazendo para o nosso povo. Como é bom que ele esteja nos ensinando essas coisas. Eles não têm tanta certeza, pois estão acostumados com o seu modo de vida e são teimosos, às vezes muito além da tolerância. Temo que você e o Seeker farão ao meu povo se eles disserem que não. Richard deu a você sua palavra de que não fará mal ao seu povo. Palavras não têm a força do sangue de um pai ou de uma irmã. Cailan se recostou na parede, envolvendo-se na capa, defendendo-se da brisa úmida. Eu sou confessora porque nasci assim. Não procurei o poder. Eu teria escolhido outra coisa. Teria escolhido ser como todas as outras pessoas. Mas devo viver com o que recebi e fazer o melhor possível. A despeito do que você pode pensar das confessoras, a despeito do que muita gente pensa, estamos aqui para servir ao povo, para servir à verdade. Eu amo todo o povo de Midlands e daria a minha vida para protegê-lo, para mantê-lo livre. É tudo o que eu quero fazer. E, no entanto, estou sozinha. Richard toma conta de você. Ele se importa com você. Cailan olhou de soslaio para ele. Richard é de Westland. Ele não sabe o que eu sou. Se soubesse... O homem-pássaro ergueu a sobrancelha. Para alguém que serve à verdade? Por favor, não me faça lembrar. É um problema criado por mim e devo arcar com as consequências, o que me dá muito medo. Isso prova minhas palavras. O povo da lama vive distante dos outros povos. Isso lhes permite o luxo de estar longe dos problemas do passado. O problema tem braços longos que logo alcançarão vocês. Os anciãos podem discutir o quanto quiserem e resolver não nos ajudar, mas não poderão discutir contra as presas da verdade. Todo o seu povo pagará o preço se esses poucos homens puserem o orgulho à frente da sensatez. O homem-pássaro ouviu atenta e respeitosamente. Cailan se voltou para ele.
Nesse momento, não posso dizer honestamente o que farei se os anciãos disserem não. Não é meu desejo fazer mal ao seu povo, mas salvá-lo da dor que tenho visto. Eu vi o que Darkenral faz com as pessoas. Sei o que ele fará. Se eu soubesse que podia de algum modo deter Raul matando o precioso filho de Savidlin, eu o mataria sem hesitar, com minhas mãos se fosse preciso, porque por mais que isso ferisse o meu coração, estaria salvando todos os seus outros preciosos filhos. É um peso terrível para carregar, o peso do guerreiro. Você já matou para salvar outros homens e sei que não sente prazer com isso. Darkenral tem prazer em matar, acredite. Por favor, me ajude a salvar o seu povo sem fazer mal a ninguém. As lágrimas escorreram no seu rosto. O que mais desejo é não fazer mal a alguém. O homem-pássaro a puxou carinhosamente para ele e a deixou chorar no seu ombro. O povo de Midlands é afortunado por ter uma guerreira como você. Se pudermos encontrar o que procuramos e esconder de Darkenral até o primeiro dia do inverno, ele morrerá. Ninguém mais precisa ser ferido, mas precisamos de ajuda para encontrar. O primeiro dia do inverno? Minha filha, não falta muito. A estação está quase no fim, logo chegará a próxima. Eu não faço as regras da vida, honrado ancião. Se você tem o segredo de parar o tempo, por favor me diga para que eu possa usá-lo. Ele ficou calado sem ter o que responder. Tenho observado você com o nosso povo antes. Você sempre respeitou os nossos desejos, nunca procurou nos fazer mal. O mesmo com o Seeker. Estou do seu lado, minha filha. Farei o possível para convencer os outros. Só espero que as minhas palavras sejam suficientes. Não desejo que nada de mal aconteça ao meu povo. Não é ao Seeker ou a mim que devem temer se eles disserem não, disse ela encostada nos ombros dele, olhando para longe. É ao homem de Derrara. Ele virá como uma tempestade e destruirá o seu povo. Vocês não têm chance contra ele. Será uma carnificina. Naquela noite, no calor da casa de Savidlin, sentada no chão, Cailan contou a Sidin a história do pescador que se transformou em peixe e vivia no lago, astutamente roubando a isca dos anzóis sem nunca ser apanhado. Era uma história antiga contada por sua mãe quando ela era pequena como Sidin. A expressão maravilhada do menino a fez lembrar o seu entusiasmo quando a ouviu pela primeira vez. Mais tarde, enquanto Wesleyan cozinhava raízes doces, o aroma se misturando à fumaça, Savidlin mostrou a ela como fazer pontas de flecha para diferentes animais, endurecendo-as no carvão em brasa e aplicando veneno. Cailan, deitada no chão em cima de uma pele, com Sidin adormecido enrodilhado junto dela, acariciava o cabelo escuro do menino. Sentiu um aperto na garganta ao lembrar de ter dito ao homem-pássaro que se fosse preciso matar Sidin para deter Raul, ela o faria sem hesitar. Queria poder voltar atrás, retirar aquelas palavras. Detestava saber que era verdade, mas desejava não as ter dito. Richard a vira falando com o homem-pássaro e ela não contou sobre o que conversaram. Não valia a pena preocupá-lo. O que tinha de acontecer, aconteceria. Só esperavam que os anciões dessem ouvidos à razão. No dia seguinte, o vento soprava forte e fazia um calor excepcional, com ocasionais pancadas de chuva. No começo da tarde, uma multidão se reuniu na Casa dos Espíritos quando o telhado ficou pronto e o fogo foi aceso na lareira. O povo maravilhado soltou gritos de emoção quando as primeiras espirais de fumaça surgiram da chaminé. Espiaram na porta para ver o fogo queimando sem encher a sala de fumaça. A ideia de viver sem fumaça nos olhos parecia tão excitante quanto viver sem água pingando nas suas cabeças. Quando o vento trazia a chuva como naquele dia, era pior.
A água atravessava os telhados de capim. Todos olhavam encantados para a água escorrendo sobre as telhas e nenhum pingo passando para dentro. Richard desceu bem-humorado. O telhado estava pronto, não vazava, a lareira puxava bem a fumaça e todos estavam alegres com o que tinha feito. Os homens que tinham ajudado se orgulhavam do seu trabalho, do que tinham aprendido. Serviam de guia, mostrando entusiasmados os melhores pontos da construção. Ignorando os curiosos, parando só para prender as espadas a espada nas costas, Richard foi para o centro do povoado, onde os anciãos esperavam dispostos a dar todo o apoio a ele. O povo o viu andar até os anciões e foi atrás, espalhando-se entre as casas, rindo e gritando. Os músculos do rosto de Richard estavam tensos. "Acha que vai precisar da espada?" perguntou Cailan. Richard olhou para ela e continuou a andar com passos largos. Sorriu com o canto da boca. Água da chuva escorria do cabelo dele. "Eu sou o Seeker." Cailan olhou para ele com ar de censura. "Richard, não brinque comigo. Você sabe o que eu quero dizer." O sorriso dele aumentou. "Estou esperando que a espada sirva para lembrar a eles que devem fazer a coisa certa." Cailan teve uma premonição de desastre, de que as coisas fugiam do seu controle, de que Richard ia fazer algo terrível se os anciões dissessem não. Ele tinha trabalhado duro, desde que acordava até ir para a cama, o tempo todo pensando apenas que os convenceria. Tinha convencido a maior parte do povo, mas não era o povo que contava. Cailan temia que ele não tivesse pensado sensatamente no que faria se a resposta fosse negativa. Tofalar estava de pé, orgulhoso no centro da estrutura aberta. A chuva caindo em volta dele formava pequenas poças no chão. Surin, Kaldus, Arbrin, Bregrinderin e Rajanlet estavam dos dois lados dele. Usavam suas peles de coiote, uma coisa que Cailan sabia que só faziam nos eventos oficiais. Parecia que todo o povoado estava ali, espalhado em volta da área aberta, sentado debaixo dos telhados das construções abertas, todos tendo visto o trabalho ser terminado e agora esperavam ouvir o que os anciões iam dizer sobre o seu futuro. Cailan viu o Homem-Pássaro no meio de alguns homens armados ao lado de um poste que segurava o telhado sobre a cabeça dos anciãos. Quando seus olhos se encontraram, o coração dela se apertou. Ela segurou a manga de Richard e se inclinou para ele. "Não esqueça, seja o que for que eles digam, devemos sair daqui se quisermos ter uma chance de deter Ral. Nós somos 2, eles são muitos, com espada ou sem espada." Richard a ignorou. "Honrados anciãos," ele começou em voz alta e clara. Cailan ia traduzindo à medida que ele falava. "Tenho o privilégio de informar que a Casa dos Espíritos tem um novo telhado que não deixa passar a chuva. Foi também meu privilégio ensinar o seu povo a construir esse telhado, para que possam melhorar as outras construções do seu povoado. Fiz isso por respeito ao seu povo e não espero nada em troca. Só espero que estejam satisfeitos." Os 6 ouviram muito sérios enquanto Cailan traduzia. Quando ela terminou, fez-se um longo silêncio. Finalmente Tofalar falou com muita determinação. "Não estamos satisfeitos." Richard ficou carrancudo quando Cailan traduziu. "Por quê?" "Um pouco de chuva não derrete a força do povo da lama. Seu telhado pode não deixar passar a água, mas só porque é engenhoso. Engenhoso como tudo que vem de estranhos. Não é o nosso modo de vida. Seria só o começo até que estranhos nos digam o que devemos fazer. Sabemos o que você quer. Quer ser declarado um de nós para que possamos fazer uma reunião para você. Apenas outro truque de um estranho para conseguir o que quer de nós."
Você quer nos envolver na sua luta. Nós dizemos não. Voltou-se para Savidlin. O telhado da Casa dos Espíritos voltará a ser como era, do modo que os nossos ancestrais queriam. Savidlin ficou lívido, mas não se mexeu. O ancião, com um leve sorriso nos lábios enrugados, virou-se para Richard. Agora que os seus truques falharam, disse ele com desdém. Pretende fazer mal a nosso povo, Richard o Esquentado? Era um desafio, destinado a desacreditar Richard. Richard parecia mais perigoso do que nunca. Olhou brevemente para o Homem-Pássaro, depois outra vez para os 6 homens debaixo do abrigo. Cailan prendeu a respiração. Um silêncio de morte pairou sobre o povo. Richard se voltou lentamente para eles. Não farei mal ao seu povo, disse ele com voz calma. Houve um suspiro coletivo de alívio. Quando tudo ficou quieto outra vez, ele continuou. Mas lamento o que vai acontecer com vocês. Sem se voltar para os anciões, ergueu o braço apontado para eles. Por vocês 6, não lamentarei. Não lamento a morte de tolos. Suas palavras eram como veneno. A multidão deixou escapar uma exclamação abafada. O rosto de Tofalar se crispou raivosamente. Murmúrios de medo se espalharam pela multidão. Cailan olhou para o Homem-Pássaro. Ele parecia ter envelhecido anos. Ela via nos olhos dele o quanto sentia. Por um momento, seus olhos se encontraram e compartilharam a dor do que ambos sabiam que ia dizimar suas vidas. Então ele olhou para o chão. Richard se voltou para os anciões e desembainhou a espada da verdade. Foi um movimento tão rápido que quase todos, incluindo os anciões, recuaram um passo e depois ficaram imóveis. Os 6 rostos refletindo o medo que os paralisava. A multidão começou a se afastar. O Homem-Pássaro não se moveu. Cailan temia a ira de Richard e a compreendia. Resolveu não interferir, mas fazer o possível para proteger o Seeker, fosse o que fosse que ele fizesse. O silêncio era completo. Um único som era o ruído do aço. Com dentes cerrados, Richard apontou a espada cintilante para os anciãos, a ponta quase tocando os rostos deles. Tenham a coragem de fazer uma última coisa pelo seu povo. Cailan sentiu um arrepio. Traduziu mecanicamente, petrificada. Então, incrivelmente, Richard virou a espada, segurou-a pela ponta e ofereceu o punho para os anciões. Tomem a minha espada, ordenou ele. Usem-na para matar as mulheres e as crianças. Será mais misericordioso do que aquilo que Darkenrahl fará com elas. Tenham a coragem de poupá-las da tortura que sofrerão. Dispensem a elas a caridade de uma morte rápida. Sua atitude eliminou a determinação deles. Cailan ouviu o choro manso das mulheres agarradas aos filhos. Os anciãos, aterrorizados com aquela atitude inesperada, ficaram imóveis. Finalmente desviaram os olhos dos de Richard. Quando ficou claro que não tinham coragem para empunhar a espada, Richard a embainhou lentamente, como que extinguindo as chances de salvação. Uma prova inequívoca de que os anciãos haviam perdido para sempre a ajuda do Seeker. A finalidade do gesto era assustadora. Então, finalmente, ele se voltou para Cailan, mudando a expressão do rosto. Quando Cailan viu o olhar dele, sentiu um nó na garganta. Era um olhar de sofrimento por um povo que ele chegara a amar, mas a quem não podia ajudar. Todos olharam para Richard quando ele se aproximou de Cailan e lhe segurou gentilmente o braço. Vamos apanhar as nossas coisas e sair daqui, disse ele em voz baixa. Perdemos muito tempo. Eu espero que não tenha sido tempo demais. Havia lágrimas nos olhos dele. Eu sinto muito, Cailan, por ter feito a escolha errada. Sua escolha não foi errada, Richard. A deles, sim.
Sua raiva dos anciãos era final, uma porta que se fechava para qualquer esperança para aquele povo. Não se preocupava mais com eles, era um povo de mortos-vivos. Uma chance fora oferecida a eles, e eles escolheram a própria sorte. Quando passaram por Savidlin, os dois homens se deram o braço por um momento, sem se olhar. Alguns estendiam a mão e tocavam em Richard, e ele retribuía o gesto de simpatia com um breve aperto nos braços deles, incapaz de encará-los. Apanharam suas coisas na casa de Savidlin, guardando as capas nas mochilas sem dizer uma única palavra. Cailan se sentia vazia. Quando finalmente seus olhos se encontraram, eles se abraçaram silenciosamente, compartilhando a dor por seus novos amigos, por aquilo que sabiam que aconteceria com eles. Tinham jogado com a única coisa que possuíam, o tempo, e perderam. Quando se separaram, Cailan guardou suas coisas e fechou a mochila. Richard tirou a capa outra vez. Ela o viu enfiar a mão na mochila, procurando urgentemente alguma coisa. Foi até a porta por causa da luz e olhou dentro da mochila, revirando as coisas guardadas. O braço que segurava a mochila se abaixou e ela viu alarme nos olhos dele. A pedra da noite desapareceu. O tom de voz dele assustou Cailan. Talvez você a tenha deixado em outro lugar? Não, eu não a tirei da mochila. Nunca. Cailan não entendia o porquê do pânico. Richard, não precisamos dela agora, já atravessamos a passagem. Tenho certeza de que Ed perdoará você por ter perdido a pedra. Temos coisas mais importantes com que nos preocupar. Richard deu um passo para ela. Você não compreende, temos de encontrar a pedra. Por quê? Perguntou ela, intrigada. Porque eu acho que aquela coisa pode acordar os mortos. Cailan ficou boquiaberta. Cailan, estive pensando sobre ela. Lembra que Ed estava nervosa quando me deu a pedra da noite? Como olhava em volta enquanto eu não aguardei? E quando aquelas sombras nos atacaram na passagem, quando eu tirei a pedra da bolsa, lembra? Cailan arregalou os olhos. Mas mesmo que outra pessoa use a pedra, ela disse que só funcionaria para você. Ela estava falando da luz. Não disse nada sobre despertar os mortos. Não posso acreditar que Ed não nos tenha avisado. Cailan pensou por um momento. Então fechou os olhos quando compreendeu. Sim, ela avisou, Richard. Ela lhe avisou com um enigma de feiticeira. Sinto muito, nunca pensei nisso. As feiticeiras são assim. Nem sempre dizem o que sabem. Richard virou para a porta e olhou para fora. Não posso acreditar. O mundo está sendo sugado para o extermínio e aquela velha nos vem com enigmas. Bateu com o punho fechado no batente. Ela devia nos ter dito. Richard, talvez Ed tivesse algum motivo. Talvez fosse o único meio. Ele olhou para fora pensando. Se você precisar muito, foi o que ela disse. Como água, só é valiosa nas condições certas. Para um homem que está se afogando, a água é inútil e até pode causar grandes problemas. Foi como ela tentou nos avisar. Grandes problemas. Virou-se para a sala, pegou a mochila e olhou dentro dela outra vez. Estava aqui a noite passada, eu vi. O que poderia ter acontecido? Os dois ergueram os olhos. Sidin, disseram ao mesmo tempo. Fim do capítulo 25.